E aí, pessoal, bom? A grande queda da população do Final Fantasy XIV nos últimos meses, principalmente a partir do patch 7.1, que entrou agora em novembro, se não me engano. E algumas pessoas ficaram preocupadas, outras estão meio que indiferentes. Mas eu diria que vocês deviam ficar preocupados, porque nenhum MMO perde 400 mil players de uma hora para outra, a não ser que aconteça algo muito sério, e perder quase meio milhão de players de um patch pro outro não é algo legal, gente. Antes de mais nada, convido vocês a comentarem sobre os assuntos. Eu realmente sou bem interessado em poder conversar com vocês e ver a opinião de vocês a respeito. Então, não se esqueça de estar comentando e interagindo. Eu respondo todo mundo, vocês sabem muito bem. E o assunto desse vídeo é bem interessante pra mim e acredito que pra muita gente também. A primeira grande causa da perda de população, eu acho que é interessante ser falado, é a história que não tá muito boa. Desde o começo, muita gente aponta isso. Eu joguei, também não gostei. Overall, assim, não gostei. Acho que podia ter sido muito melhor. Direção não tá boa, focos em específico não tão bons. Personagens que eu acho que eram mais interessantes não tiveram o carinho necessário, tensão necessária dada. Então, e muita gente não gostou, e naturalmente, numa comunidade, principalmente no ocidente, que tem um foco grande em olhar mais pra narrativa e menos pro combate, é entendível que as pessoas parem de jogar, porque a história tá ruim. Então por que eu vou pagar pra jogar um jogo em que alguns julgam que é de narrativa e a narrativa tá meia bomba? Não tem por que jogar. Mas aqui um parênteses importante que eu quero fazer é que Final Fantasy não é um jogo de narrativa. Sim, não é. Final Fantasy é um jogo de combate. Isso é uma coisa que você tem que entender. Eu sei que muita gente não joga o combate do jogo direito, só fica fazendo roleta e se faz alguma coisa. Mas o fato é que historicamente Final Fantasy não é um jogo de ficar batendo papo. Não é um jogo de filminho. Por mais que o último Final Fantasy tenha refletido essa visão extremamente ruim do Yoshi P de achar que o jogo é só filme, mas se você jogar qualquer Final Fantasy antigo, você vai ver que o jogo é 70% porradaria. É 70% inimigo surgindo do nada te dando porrada. E aí você chega aqui, cara, é historinha pra lá, historinha pra cá, combate é pingado e a história tá ruim, tá ligado? Não tem como, não vai rolar. Então, se você é um jogador que é muito, muito casual mesmo, eu já deixo uma sugestão, que é tomar um pouco de coragem e experimentar o combate do jogo. Fazer o que você não faz, fazer uma raid caso você não faça, experimentar uma extreme. Aproveita a Unreal tá facinha. Aproveita, aprende a jogar na Unreal, tá muito fácil. Tem uns prêmios legal lá, Fox Livres, então aproveita, vai lá, faz. Porque vocês não vão ter conteúdo suficiente, gente. A história não tá boa e eu duvido muito que a história vai melhorar de forma milagrosa de uma hora pra outra. Abre o olho, isso já vai abrir daqui a pouco um outro tópico. Eu vou até adiantar esse tópico logo, que é o tópico do indie game, que fala justamente disso que eu tô falando. Que é a maioria do conteúdo que saiu agora pra gente é indie game. Só que a massa de players no ocidente não joga indie game. Logo, não tem conteúdo pra essa massa. É muito pequeno, é um conteúdo muito restrito, é um conteúdo muito pequenininho. Logo, se não tem conteúdo, e se a história, que é o principal pra essa galera, tá ruim, por que caramba esse pessoal vai jogar? Não tem motivo. E obviamente a população vai cair. Ponto. Então, reforço de novo. Se você é um jogador casual, faz um esforço, sabe? Eu sei que pode ser difícil, mas faz um esforço. Final Fantasy, até brinquei isso num vídeo outra vez, Final Fantasy não é WoW. Realmente aqui o pessoal é menos tóxico. Você vai encontrar gente tóxica? Ah, vai. E muita gente. A diferença é que aqui eles vão falar bem pouco. E geralmente é passivo-agressivo, mas é muito mais de boa. O pessoal aqui é realmente bem mais tranquilo. Então, não se esconda. Vá jogar o jogo. RPG é jogo de combate. E o Yoshi P, na verdade, não vou dizer nem Yoshi P, mas a Square Enix, ela não vai transformar o Final Fantasy XIV num Palia da vida. Pra quem não conhece Palia, ele é um daqueles jogos cozy que eles chamam, né? E aqueles joguinhos de bate-papinho, de ficar fazendo coisinha passiva que não acontece porra nenhuma. Não, isso não vai acontecer. Final Fantasy não vai se tornar esse jogo, ele não é esse tipo de jogo, e ele não vai se tornar esse tipo de jogo. Entendam isso. Siga a mentalidade do japonês, porque no Japão muita gente faz endgame, muita gente, é normal pra eles. Na verdade, eles não devem nem tratar como endgame, é simplesmente conteúdo. É por isso que, inclusive, isso gera essa queda de população, porque a grande maioria dos conteúdos lançados até agora no Downtrail é endgame, pra maioria. Mas só no Japão que jogam de verdade, pra valer, proporcionar uma população local, claro. Logo, não vai ter gente interessada, cara, no ocidente. Então a população vai embora. Enfim, falei do endgame, dei a dica. Vamos pro terceiro ponto muito interessante, que é a da concorrência. A concorrência tá melhorando, gente.
Houveram mudanças boas. Eu vou citar 2 jogos em especial. 3. Então vou dar uma terceira citação especial. O WoW tá melhorando muito. As 2 últimas expansões foram boas e fez muita gente voltar a jogar. E o Guild Wars, desde o Secrets of Obscure, foi a primeira expansão anual, o Guild Wars 2 está trazendo expansões anualmente agora novas. Teve o Gentil Wilds agora esse ano passado, 2024, e o Obscure no ano retrasado. Então, os concorrentes estão trabalhando bem, estão trazendo conteúdo legal. Logo, é esperado que uma galera insatisfeita com Final Fantasy, por motivos óbvios, já citei eles aqui, naturalmente esse pessoal vai para os outros MMOs. Porque tem gente que tá aqui nessa bolha achando que tá tudo bem, mas às vezes a ficha cai e pensa, porra, mas realmente, cara, eu tô pagando mensalidade aqui pra nada, não tem nada de novo. Ah, vou voltar lá pro WoW, vou lá pro Guild Wars, vou conhecer outro jogo, sei lá, fazer outra coisa. Eu vou ficar pagando mensalidade pra fazer nada? Vamos lembrar, tô falando do enfoque principal. População ocidental, majoritariamente não faz endgame. Essa galera procura outra coisa. O Guild Wars ele é muito mais receptivo pro jogador casual, porque tem um monte de coisa pra fazer diferente, e constantemente. O WoW também tem, por mais que o WoW tenha um enfoque bem grande de te empurrar pra mítica, essas coisas, mas o WoW até as raids tem um modo bobalhão lá, um modo fácil. Então, mega fácil, inclusive, que é o Looking for Raid. Então, pô, por que eu não... Você tá jogando aqui, tá pagando mensalidade no jogo, por que eu vou pagar mensalidade aqui se eu posso só comprar uma expansão no Guild Wars? Se eu posso pagar um mês no WoW que tem um diferencial, que tem em português, etc. Por que não? Ou em outras línguas que o Final Fantasy não entrega aqui, de outros países aí. Por que eu vou aqui pagando, tá ligado? Eu, obviamente, pago porque é o jogo que eu tô jogando, é o jogo que eu tô fazendo conteúdo pra vocês aqui. Mas pra muita gente não teria motivo. Então os concorrentes estão trabalhando. No ESO ano passado, por exemplo, o Elder Scrolls Online, foi o ano do aniversário dele. Tem uma porrada de evento, um monte de coisinha nova, de dada, de graça e tudo mais pro pessoal curtir. Então, bastante gente curtiu, por mais que o chapter do ano passado foi meio mais ou menos, mas enfim. Inclusive nem vai ter mais chapter, a ZeniMax tá louca lá, mas deixa isso pra depois, pra falar em outro vídeo, quem sabe. Mas problemas, né? Então, a concorrência tá trabalhando e a Square Enix tá aí nesse marasmo. E eu acho que o quarto grande problemático ponto também é a diferença de tempo de um patch pro outro, de lançamento. 4 meses praticamente. Já temos todos esses problemas que eu citei. E os patches demoram demais para trazer coisa nova, interessante, que tenha retenção. Quando é que vai ter algo que retenha player? Esse é um grande problema, uma grande questão, e até para fechar o vídeo. Quando que a Square Enix vai realmente trazer algo que vá fazer o pessoal ficar jogando? Porque essa mentalidade de você joga quando você quer, você joga o tempo que você quer, você volta o tempo que você quer, pra mim não conta não. Pra mim é balela. Inclusive teve um argumento muito interessante de um vídeo de um gringo uma vez que eu vi que eu acho que foi muito válido. Se a Square realmente tivesse tão preocupada em te dar essa liberdade, ela não te cobrava ter que ficar voltando na tua casa a cada 45 dias para você não perder sua casa. Enquanto outros jogos que têm propostas mais horizontais e realmente mais amigáveis para um jogador casual, não tem isso. Por exemplo, o Housing do Guild Wars, que inclusive veio na expansão nova agora, é só você criar tua casinha e foda-se, é tua para sempre. No Elder Scrolls, mesma coisa, o Housing, você comprou a casa, é tua pra sempre, não interessa, você não precisa ficar vendo nada disso. E o WoW vai ter Housing agora também, outra bomba aí pro Final Fantasy, pra tancar agora a concorrência aí, ó. Então cadê a retenção de player do Final Fantasy? Porque os concorrentes estão trabalhando, e a Square tá segurando conteúdo, porque acha que vai lançar a nova Borja 2.0 e a Borja 2.0 vai realmente salvar o jogo? Desculpa, cara, isso aí já é uma desilusão. Porque se esse conteúdo não for bom o suficiente, talvez volte um pessoal que é um conteúdo que a base de retenção dele é maior. Mas será que vai realmente fazer o pessoal voltar? Eu já tenho visto muitos comentários do tipo, eu só volto no 8.0. Várias pessoas já comentam isso. Porque a expansão não agradou desde o começo. É uma expansão para quem joga o jogo todo. Então temos um problemaço aí para se resolver. E o senhor Yoshi P e companhia vão ter que desarmar essa bomba que eles mesmos montaram. E tá na hora de começar a repensar. E eu até diria começar a arriscar mais, dependendo. Começar a colocar mais recompensas agressivas, talvez colocar um grindzinho, colocar umas coisinhas que traga o player para jogar de verdade. Inclusive os casuais, e essa é a parte mais difícil, cara. É mudar a mentalidade do casual que só quer fazer historinha. É botar na cabeça dele, tem que jogar o jogo, gente.
infelizmente aqui o jogo é pra jogar. Vou dar dica de novo. Vamos jogar. É difícil pra você? Eu entendo. Eu consigo entender isso. Eu já conheci todo tipo de gente de MMO. Eu sei que tem gente que tem medo, tem gente que tem trauma, tem gente que tem um monte de problema. Eu entendo, gente. Eu realmente entendo isso. Eu sei como é difícil. Mas videogame é feito pra jogar. E a gente tem que jogar. Se você, jogador de Final Fantasy, tá pagando mensalidade pra não jogar, com todo respeito, você tá jogando seu dinheiro fora. Se você só quer ficar no chat, tem Discord, tem outros jogos mais legaisinhos, mais passivinhos, tranquilinhos, que você pode levar a tua galera pra curtir. E são jogos bem bonitinhos e tal, tem muitas coisinhas legais. Você tá gastando teu dinheiro pra não jogar. E principalmente, você tá desperdiçando 11 anos de MMORPG que você podia estar curtindo outras historinhas, pegando até clãs mais interessantes, arminhas e tudo mais. E você não tem acesso a isso porque você não joga o jogo plenamente. Então, convido vocês a jogarem. Meus vídeos com instâncias do jogo estão aí no canal, inclusive, caso você queira conhecer. E, claro, eu estou sempre à disposição para poder tirar suas dúvidas. Se eu puder ajudar vocês de alguma forma, estou aqui disponível. É só mandar no comentário, pode me mandar no meu Twitter também, tá? Sempre tá o link na descrição também. E de resto, meus amigos, aguardemos Square Enix. Torçamos para que eles façam um trabalho melhor nos próximos patches. E comentem o que vocês acharem deste assunto. Eu estou realmente muito interessado em saber a opinião de vocês. Tá certo, gente? Por aqui é isso. Fiquem bem e até a próxima.